E eu quero convidá-la a abrir lá em Eclesiastes. Nós vamos... Capítulo 10, nós vamos terminar o capítulo 10 hoje. 2 domingos atrás, pela manhã, eu preguei a primeira parte. E os irmãos se lembram que naquele dia eu falei que ia dividir a mensagem em 2 partes, mesmo entendendo que é um assunto só, mas para não ficar uma mensagem muito extensa, dividimos. Dos versículos 12 ao versículo 20 hoje. Versículo 12 ao versículo 20. Queria que você deixasse aberto a sua Bíblia nesse texto. O tema dessa mensagem é a marcha da insensatez. Hoje a parte 2. Os irmãos que estiveram presentes no último culto, que eu preguei em primeira parte, lembra que eu tirei esse tema de um livro que trata justamente sobre isso, uma leitura que uma historiadora americana fez, de como ao longo das épocas, das eras, passando desde a época do Império Romano até chegar hoje, como que os governantes em uma marcha de insensatez explora os seus governados, trazendo de certa forma tristeza, dor àqueles que são oprimidos por eles. E no capítulo 10 há uma forte indicação, por alguns pontos que nós trabalhamos na última mensagem, hoje também, que não são simplesmente provérbios isolados, mas há um aspecto, por muitas vezes nesse texto Salomão, ele cita a questão de governo, a questão de liderança, a questão de reino. Então nós entendemos que de fato aponta para uma ideia de governo. Então hoje nós iremos dar sequência a isso. Deixa aberto então o capítulo 10, versículos 12 a 20, e eu quero começar lançando uma pergunta. Por que a política do nosso país é tão burra? Por que a política do nosso país é tão burra? Tem um vídeo que a revista Super Interessante fez, que está no canal dessa própria revista, que resume bem essa ideia. Segundo o vídeo, a razão da picaretagem está mais próxima de nós do que do Congresso. Ou seja, somos nós, os tolos insensatos, que elegemos políticos tolos e insensatos. Isso porque nós somos um povo, politicamente falando, de memória curta. Vou fazer um teste com você. Você se lembra em quem você votou para deputado estadual, deputado federal, senador, na última eleição? Mais do que isso, vocês que são paulistanos da gema, a maioria nasceu aqui em São Paulo, quantas vezes Paulo Maluf foi reeleito? Outro caso, olha o exemplo do Renan Calheiros, senador da República. Em 2007, renunciou ao cargo de senador para não ser cassado por conta de decoro parlamentar, quebra do decoro parlamentar. Em 2011, foi reeleito por seu estado Alagoas e voltou à presidência do Senado logo depois. Na verdade, essa falta de interesse pela política é apenas um reflexo pela nossa falta de interesse por saber, por exemplo, quem é o síndico do nosso prédio, quem é o diretor da escola onde o nosso filho estuda, quem é o presbítero da igreja. Então compreenda que quando quem elege não fiscaliza, porque não tem o mínimo interesse nisso, os governantes, de certa forma, têm carta branca para fazerem o que quiserem. Eles, então, irão fazer não aquilo que é interesse de quem os elegeu, mas, geralmente, de quem bancou a sua eleição. E eu não sei se você sabe, mas eleição no Brasil custa caro, e custa muito caro. E a mesma não é bancada por nós. Muitas vezes, sim, é bancada por nós, contribuintes. Mas a grande maioria é bancada por empreiteiras, por bancos, por empresas de alimento e por aí vai. Então entenda que quando um político é eleito em nosso país, o seu compromisso principal, na maioria das vezes, não é com o povo que elegeu, mas com seus financiadores. A realidade é que os nossos governantes, na maioria das vezes, governam pensando em se beneficiar na próxima eleição, já que não querem perder um salário que, com os benefícios, beira em torno aí de R$168 mil por mês. Isso sem falar, lógico, das propinas. E aí, quando é hora de reeleger esses políticos que não fazem nada em favor do povo,
e mais do que isso, se envolvem em escândalos e mais escândalos políticos, irão contar com a nossa curta memória para se reeleger. Então a suma é que políticos tolos e insensatos esperam contar com a tolice e insensatez dos seus eleitores para se perpetuarem no poder. E é justamente sobre isso, sobre governantes insensatos, que Salomão vem explicando neste capítulo. Como nós expomos no último sermão, que foi dos versículos 1 até o versículo 11, a insensatez dos governantes marcha em direção à opressão e mal-estar dos seus liderados. E essa marcha da insensatez se revela nos primeiros 11 versículos de 3 formas, como nós mostramos no último sermão: se afastando da sabedoria, fazendo escolhas incoerentes e através de ações improdutivas. Hoje, nos versículos 12 até o 20, nós vamos ver que Salomão explica que a insensatez dos governantes se manifesta de 2 formas: muito discurso e pouco resultado, e segundo ponto, através do uso equivocado dos recursos existentes. Então chama a sua atenção para os versículos 12 a 15, que nós iremos ler. Eis aí o primeiro ponto: a insensatez se manifesta através de muito discurso e pouco resultado. Diz assim os versículos 12 a 15: nas palavras do sábio a favor, mas as do tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que o sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Salomão começa afirmando que nas palavras do sábio a favor, no sentido de que elas lhe são favoráveis, isto é, produzem vantagens para aquele que as diz, o qual passa a ser respeitado e benquisto por quem o ouve. Por outro lado, o tolo, com o uso de suas palavras, acaba produzindo um efeito autodestrutivo que lhe custa muito caro. A expressão, no versículo 12, os seus lábios devoram, no hebraico, forma um quadro meio que de canibalismo. É como se cada palavra proferida pelo tolo mastigasse com a boca a sua própria existência. Assim Salomão ensina que as palavras do insensato consomem a sua reputação, enquanto as palavras do sábio fortalecem a sua. De certa forma, o conceito aqui está por Eclesiastes, é que a língua é um instrumento de sabedoria ou de destruição. Abraham Lincoln, o presidente americano do passado, já dizia isso. Certa feita ele disse que às vezes é melhor ficar calado, deixando que os outros pensem que você é um idiota, do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. E no contexto deste capítulo, em se tratando de política, realmente os políticos literalmente morrem pela boca, principalmente em suas campanhas políticas, quando prometem coisas absurdas. Por isso, no versículo 13, Salomão afirma que seu exórdio é uma tolice, e sua conclusão, loucura funesta. Ele quer dizer que, do começo ao fim, as palavras do tolo são insensatez e loucura perversa. No início, fala apenas tolice, mas depois suas palavras se tornam loucura maligna, maldade insana. O interessante aqui é observar que, no conceito de Salomão, as palavras é a medida de um homem. Pelas palavras se manifesta o que cada um é. O sábio como sábio e o tolo como tolo. Dias atrás, esse conceito ficou mais vivo para mim. Estava conversando com uma jovem aqui na igreja sobre um certo rapaz. E lógico que não vou falar quem é, né? E eu comecei a dizer o que aquele rapaz aparentava ser. Rapaz bonitão, uma pinta, conversa bem, isso e aquilo. E aí logo ela me respondeu: pastor, realmente ele é tudo isso. Mas quando ele abre a boca, deixa de ser esse partidão todo. Salomão está nos levando a pensar que as palavras de um homem revelam de fato quem ele é. Em suas primeiras palavras, já podemos detectar a sua insensatez ou a sua sabedoria. É algo que ele já disse isso no primeiro versículo deste capítulo. E aqui, se pensando em um contexto
político, como descrito por Salomão, logo nas primeiras promessas políticas, já podemos saber que tipo de governante nós teremos. Lembra do programa eleitoral gratuito? Lembra de alguns candidatos que passam por lá? Vou te lembrar de alguns aqui das últimas eleições. Pior do que tá não fica, vote Tiririca. Ou pior ainda, para detonar a corrupção, vote Bin Laden. Outro candidato, esquisito por esquisito, vote no Marquito. O mais engraçado, vote João Anão, dos males o menor. É isso que nós encontramos em algo tão sério como é a política do nosso país. Contudo, Salomão, no versículo 13, mostra uma progressão. Nos mostra que o governante insensato começa contando uma piada sem graça e termina com uma mentira que custa a vida de milhares de pessoas. Funciona mais ou menos assim. Nas eleições, escutamos um candidato prometendo construir um hospital, mas 2 anos depois, iremos vê-lo respondendo como o dinheiro da saúde foi parar em sua conta bancária. Esta ideia ganha mais peso ainda no versículo 14, porque Salomão afirma que a insensatez está em prometer coisas, mas que nós temos dificuldade em controlar o futuro. Ou seja, nós prometemos, mas porque não temos controle do futuro, nós não podemos afirmar com certeza que nós iremos cumpri-las. Salomão parece apontar para bravatas ou garantias insensatas que não se cumprem, e que, para a vergonha e dano de quem as proferiu, são cobradas o seu cumprimento. E perceba como que esta ideia de promessa e cumprimento mudaram. Antigamente, promessa era dívida. Hoje, promessa é dúvida. E esta insensatez de não cumprir o que se promete não é apenas de políticos. Nós também, vez ou outra, revelamos essa insensatez. Lembra dos seus votos na profissão de fé? Você tem cumprido todos eles. Lembra dos seus votos quando você batizou os seus filhos? Você tem conseguido cumprir todos eles? Eclesiastes nos ensina que é insensatez anunciar, prometer e garantir algo que nós não temos a certeza que iremos realmente cumprir. Por isso, o conselho de Salomão aqui é desconfie. Desconfie de quem promete muitas coisas para fazer amanhã. E eu digo mais, desconfie de qualquer político que prometa muito mais do que de fato ele tem condições de fazer. A realidade, segundo o versículo 15, o insensato fala tanto que complica a sua própria vida. A ideia do versículo 15 é de alguém que não consegue avançar ou desenvolver-se na vida. Salomão, ao escrever, nem sabe ir à cidade, aqui ele utiliza uma hipérbole para explicar que um insensato complica tanto a sua vida que não consegue fazer o mais simples, como, por exemplo, encontrar o caminho de ida à cidade. É fato que Salomão usa um exemplo exagerado a fim de enfatizar um problema real. Se fosse hoje, seria mais ou menos como dizer, olha, rapaz nem sabe fritar um ovo e quer ensinar a fazer ovos beneditinos com molho holandês. Não sabe fazer o que é simples e quer ensinar o que é mais complicado. Ou seja, em vez de nossos políticos e governantes falarem menos e produzirem mais, os mesmos falam tanto que não conseguem, que conseguem se perder até mesmo numa escada rolante. Por isso, não deveria nos causar espanto ouvir a nossa ex-presidente discursar que não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. Ou não deveria nos causar espanto, por exemplo, ouvir o senador Marco Feliciano, que é pastor, afirmar que os africanos descendem do ancestral amaldiçoado por Noé. E aqui nós poderíamos ficar a noite inteira relembrando
vamos dizer assim, discursos e mais discursos dos nossos políticos. Macbeth, de Shakespeare, descreveu a tagarelice do insensato da seguinte forma: um conto contado por um idiota, cheio de barulho e furor, é vazio de significado. Assim sendo, a marcha da insensatez se manifesta através dos nossos políticos nos palanques, programas eleitorais, entrevistas, em que eles falam muito, mas produzem muito pouco em prol da nossa nação. Nos versículos 16 a 20, há o segundo ponto, em que Salomão vai nos falar sobre como a insensatez se manifesta. Ele nos mostra que a insensatez se manifesta através do uso equivocado dos recursos existentes. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 16 a 20. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Versículo 16. Salomão utiliza uma expressão que no hebraico representa um clamor de aflição. E aqui, no caso, por causa dos males produzidos pela insensatez de maus governantes, ele diz: ai de ti, terra. Os males produzidos, segundo o texto, era por conta da imaturidade que o rei tem para lidar com grandes responsabilidades, como governar uma nação, um país. Este rei não é apenas inexperiente, mas também incapaz. Lembra que no versículo 6 desse capítulo, Salomão já havia falado que é insensatez escolher os menos preparados para cargos de grandes responsabilidades. E perceba que nosso Brasil chora e sangra, não é simplesmente por causa da incapacidade ou imaturidade dos nossos governantes, mas também por causa da incapacidade e imaturidade nossa na hora de escolhê-los. A insensatez das autoridades, segundo Salomão, é demonstrada por comer logo pela manhã, ou seja, participar de um banquete em um horário completamente impróprio, regado a bebidas, como ele descreve no versículo 17. A descrição aqui é de um grupo de pessoas sem autocontrole, que busca seus prazeres a todo instante, sem se importar com o que é preciso fazer, ou simplesmente com aquilo que é mais adequado. A grande verdade é que quem se banqueteia e se enche de bebidas fortes logo pela manhã, certamente não conseguirá desenvolver suas atividades necessárias no decorrer do dia, ou pelo menos da maneira que deveria. Pense aqui comigo em uma pessoa que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, mas antes passa em um bar e toma 1 litro de pinga. Com certeza essa pessoa não irá produzir em seu trabalho como poderia e deveria. Parece que é justamente isso que grande parte dos nossos políticos fazem todos os dias. A diferença é que quem paga as pingas somos nós. Entretanto, Eclesiastes ainda revela que o interesse de tais autoridades é o prazer e a satisfação pessoal e não o cumprimento de suas responsabilidades. E aqui eu quero perguntar para você, o que podemos esperar de um Congresso que em 2012 votou, aprovou e oficializou a sua própria jornada de trabalho em 3 dias da semana? Detalhe, trabalham menos, mas o alto salário pago com dinheiro do contribuinte, que trabalha até 7 dias da semana, esse aí não sofreu qualquer tipo de alteração. É óbvio que gente assim não liga para o povo e de fato faz sofrer, tanto por suas ações quanto por sua negligência. E de forma bem resumida, Salomão afirma que um governante revela a sua insensatez, não apenas pela forma que ele governa, mas também quando escolhe auxiliares que só se preocupam
com banquetes. E aqui parece que Salomão tirou uma foto do atual Brasil. Parece que ele descreve o Michel Temer aqui, por exemplo. E o seu ex-ministro Gedel Vieira Lima, ou seu assessor, o ex-deputado federal Rodrigo Loures, ambos presos por conta da Operação Lava Jato, envolvidos com corrupção. Todavia, segundo o versículo 17, e aqui nós vamos ver que é um oásis. No meio de tanta turbulência, tem um versículo que, de certa forma, aponta para a sabedoria. Segundo o versículo 17, se um governante é criado na nobreza moral, seus auxiliares seus auxiliares não se entregam aos banquetes da vida, sua nação é bem-aventurada. Segundo Salomão, essa terra é ditosa, bem liderada, afortunada, abençoada. Vale destacar que Salomão, ao dizer que há uma grande vantagem em um rei ser filho de nobres, ele não está pensando aqui exatamente em uma genealogia ou linhagem de sangue real. Nada disso. Aqui ele quer simplesmente destacar a atitude com que tal pessoa foi desde o berço educada a assumir futuramente quando de fato fosse colocado no encargo do trono. Assim, mais do que uma linhagem real, o texto aponta para uma atitude valorosa. E aqui fazendo um contraste justamente com aquilo que Salomão fala, com os banquetes fora de hora, com as bebedeiras. Ou seja, o mesmo quadro de responsabilidade e autocontrole que se espera de líderes dignos e capacitados a cumprir bem suas funções. Por isso Salomão afirma que é feliz a terra na qual o rei, o governante, os príncipes e seus assessores governam com sabedoria. E basta você comparar, por exemplo, o governo da Suíça, o melhor país do mundo para se viver, com o nosso governo. E aí você vai ver uma gritante diferença entre os resultados da insensatez e da sabedoria na vida do povo dos dois países. Mas como eu te disse, o versículo 17 é apenas um oásis no meio do deserto. Porque no versículo 18, Salomão volta a mostrar a consequência da insensatez de maus governantes. Salomão faz uma comparação didática, descrevendo que, por desleixo dos seus donos preguiçosos, um telhado começa aos poucos desabar. A reflexão recai aqui sobre a ociosidade dos governadores e líderes que buscam diversão antes de cumprir as suas responsabilidades. O resultado é o desabamento, causando danos a quem está debaixo dele, prejuízos desnecessários que podiam ser evitados apenas com disciplina e trabalho. E seguindo a ideologia do Oriente Próximo, a casa do rei era vista como o Estado, o governo de um reino. Então a crítica de Salomão aqui é que um governo insensato é marcado pela ociosidade, pela preguiça, pela falta de vontade de cumprir os interesses do Estado. O resultado da insensatez é que o país entra em colapso, com uma casa que cai o telhado por causa de infiltrações e goteiras. E aí, quando nós olhamos para o nosso país, nós vamos ver que em nosso Brasil as goteiras estão por toda parte. Na saúde, na educação, no desemprego, nas oportunidades. E os nossos governantes, em vez de tamparem esses buracos, essas goteiras, eles simplesmente colocam o balde para a água cair dentro. A triste realidade é que se os governantes só pensam em si mesmos, e é isso que Salomão está nos mostrando aqui, em seus banquetes, em seus prazeres, abandonando o cuidado com o reino ou país, o que pode se esperar desse Estado, desse país, dessa nação, com o tempo, é simplesmente a ruína. E esta ruína virá caso este descaso não mude. E segundo o verbo principal do versículo 19, o verbo fazer, essa realidade de descaso é contínua. O verbo fazer aqui é um particípio que expressa que esta ação é repetitiva. Isto é, continuamente festejam, aproveitando as coisas boas da vida, enquanto os seus súditos, os seus governados, sofrem as lamúrias da vida.
a expressão no versículo 19, o dinheiro atende a tudo, eu compreendo que tem dois significados aqui. Pode significar que ele paga por todos esses banquetes, ou ao mesmo tempo que ele paga para resolver problemas causados em função das farras, isentando os maus de suas responsabilidades. Dessa forma, os governantes enxergam no poder e no dinheiro que tem à disposição uma ferramenta a ser utilizada para a satisfação plena dos seus desejos. Talvez seja por isso mesmo que os nossos governantes ajam assim. Usam o dinheiro público para pagar suas mordomias, sem se importar com o que isso representará para as pessoas que são lideradas por eles e que dependem da sua justa e dedicação à atuação no meio da sociedade. E neste ponto, nós, os cidadãos de bens, nós ficamos reféns. Porque é muito difícil para um cidadão comum como nós se levantar contra alguém que é poderoso e rico, e pior ainda, que tem a influência política e cargos oficiais ao seu lado. A Operação Lava Jato vem nos mostrando isso. Delatores roubaram milhões dos cofres públicos, mas cumprem suas sentenças em suas casas, cercados por seus luxos, comprados e mantidos com recursos ilícitos. É fato que debaixo do sol, o dinheiro tudo pode e abre todas as portas. Principalmente se você for um político do PSDB, do PT, do PMDB, do PCdoB e por aí vai. Desta forma, Salomão encerra este capítulo no versículo 20, apontando o perigo de se falar mal daqueles que têm o poder nas mãos. O sábio simplesmente está ensinando que as paredes têm ouvidos e que nem sempre nossas reclamações justas serão vistas como justas por aqueles que nos governam. Salomão aqui está falando que em seus dias já havia delação premiada. Já havia. Porém aqui é uma delação em que o sujo entrega o limpo. O errado prejudica o certo. Em suma, o sábio nos mostra que a insensatez dos nossos governantes é revelada quando os mesmos utilizam os recursos que era destinado para o bem comum, para o uso ou usufruto pessoal. Meus irmãos, diante desse cenário difícil que Eclesiastes 10 nos mostra, e quando nós contextualizamos com o país em que nós vivemos, nós ficamos aterrorizados. Dá medo em pensar o que se espera na nossa nação, principalmente para os nossos filhos. Então quero pensar em algumas coisas com vocês a partir desse texto, algumas aplicações e implicações desse texto na nossa vida. Quero pensar em primeiro lugar que devemos como cidadãos e cristãos fiscalizar os nossos governantes. Salomão nos ensinou que a insensatez dos governantes se manifesta com promessas não cumpridas e o uso equivocado dos recursos existentes. Os nossos políticos fazem promessas que não cumprem. E muitas vezes nós os elegemos por conta dessas promessas. E depois, quando eles não cumprem, nós simplesmente ignoramos. Mais do que isso, alguns até justificam, dizendo que não cumpriram porque não tinham recursos para fazê-los. Em contrapartida, os recursos acabam porque os mesmos utilizam para bancar suas falcatruas, seus luxos. Um exemplo claro disso é o estado do Rio de Janeiro. Enquanto o ex-governador Sérgio Cabral comprava com dinheiro público joias caríssimas para sua esposa, os funcionários ficavam e ainda estão sem receber. E sabe por que essa história no Brasil tem se repetido ao longo dos anos? Porque nós brasileiros, cidadãos, nós não fazemos nada. E mais do que isso, piorar, nós cristãos, fazemos menos ainda. Em nossos dias, a compreensão política dos evangélicos, sendo bem honesto com você, é bastante débil. Isso porque nós pensamos que política ou é coisa do diabo, não, é do diabo, nós não vamos meter nisso. Deixa o diabo tomar conta da política, nós vamos ficar apenas na igreja. Ou porque nós vamos para o outro extremo, dizendo o seguinte, olha, nós temos que transformar o nosso país em uma igreja evangélica. É comum em época de política você ver algum político dizendo que é pastor e usa o lema de um salmo, né? Feliz é a nação cujo Deus é
o Senhor. A consequência disso é que nós não nos envolvemos com a política, deixando então seguir nas mãos de ladrões e exploradores. Platão já dizia que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior a ti. Dessa forma, precisamos lembrar aquilo que Provérbios nos ensina. Provérbios 29:2. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Os perversos dominam com seu uso indiscriminado dos recursos dos contribuintes, porque nós não fazemos nada. Nós simplesmente olhamos as notícias nos telejornais, em nossos sofás, e dizemos, misericórdia. Mas isto não basta. Nós temos que, de fato, agir. Como justos, devemos lutar contra todas as formas de corrupção, apoiando sim mecanismos de controle do uso do dinheiro público. Posso dar alguns exemplos do que você pode fazer como cristão e como cidadão desse país. Nós devemos apoiar, por exemplo, projetos como Ficha Limpa. Ou mais do que isso, segundo a lei número 9.840/99, devemos denunciar o uso da máquina administrativa federal, estadual ou municipal para favorecer determinados candidatos. Devemos sim participar dos vários conselhos existentes em nossa cidade. Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social. Faz parte do nosso mandato cultural cuidar da criação de Deus. E este cuidar passa pela preocupação com a política e o uso dela. Certa feita, Spurgeon, pregando em sua igreja, disse o seguinte: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens, como um candelabro. Nesses últimos 2 sermões de Eclesiastes, a política foi colocada diante de nós. E nós cremos que neste mundo nada escapa do senhorio de Cristo. E ao mesmo tempo também entendemos que nada escapa do nosso envolvimento cristão, inclusive a política. Digo para você que muito mais do que orar, nós temos sim que nos envolver na política. Nós temos sim que incentivar os nossos jovens a se preparar e investir neles para serem bons políticos. Nós não podemos deixar a política simplesmente nas mãos de homens incompetentes, insanos, maus. A igreja, de certa forma, precisa, em algum momento, dar resposta a isso. E ao longo da história, quando você puxa a ficha da história cristã, você vai ver que homens sérios, cristãos, bíblicos, se comprometeram com a política e as nações foram abençoadas. Comece por Gênesis, por exemplo. José não era um servo de Deus, não foi de certa forma um estadista, não governou com seriedade, com responsabilidade e não trouxe benefício para a população. É nosso dever, sim, nos movimentarmos e nos engajarmos na política. A segunda coisa que penso com você a partir desse texto, a implicação desse texto para a nossa vida, devemos pronunciar palavras de favor em prol dos nossos governantes. Salomão explicou que nas palavras da boca do sábio há favor, mas da boca do insensato há morte. Enquanto nossos políticos insensatos pronunciam palavras tolas e absurdas, cabe a nós como igreja pronunciar palavras que demonstram graça. Como cristão, nós sabemos que a corrupção política tem sua origem, sobretudo no coração dos seres humanos. É corrompido, é mau. Franklin Ferreira afirma que os pecados individuais tornam-se pecados estruturais, como idolatria, egoísmo, violência, despotismo, corrupção, e acabam por afetar as estruturas do poder constituído. Por isso, a igreja cristã ora e prega para a conversão dos governantes e governados. E nós fazemos isso porque nós cremos que somente através da conversão desses homens, as estruturas políticas e sociais serão limpas da iniquidade. Nós vemos na liturgia
quando Paulo exorta Timóteo, 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Da boca da igreja devem sair palavras que apontam a graça de Deus em um mundo dominado em desgraça. Que aquilo que nós cantamos, as palavras do hino 366, intercessão pela pátria, possam ser palavras de graça saindo da nossa boca. Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos interna paz, governo bom capaz, dita que satisfaz, sorte feliz, dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor, que possam bem cumprir o seu mandato e ouvir. É nosso dever orar pelas nossas autoridades. Eu sei que às vezes dá vontade de tacar uma bomba neles. Vamos tacar uma bomba de graça. Oração. Nós oramos muito pouco pelos nossos governantes. Nós oramos muito pouco. Nós oramos muito pouco pela conversão deles, pela transformação deles. É mais fácil entregá-los para o diabo do que pedir para Deus mudar o coração. E a grande pergunta é, para nós, como diz Paulo aqui em 1 Timóteo 2, para nós o que é melhor? É que esses homens se convertam. É que esses homens possam ser alcançados pela graça de Deus e terem seus corações transformados. Cabe a nós a responsabilidade de intercedermos por eles. E mais do que isso, alertá-los que as promessas ditas por eles, promessas vazias, serão responsabilizados por isso. Lembra que Jesus Cristo, lá em Mateus 12, 36, 37, falou sobre isso. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Esses homens precisam saber que as promessas jogadas ao vento, um dia Deus irá dar conta de todas elas. Isso é demonstração de graça. É dizer, se arrependa do pecado de estar prometendo coisas que vocês não vão cumprir. Demonstração de graça orar por esses homens e ao mesmo tempo também expor diante deles os seus erros e seus absurdos. E por último, e aqui termino, a implicação desse texto, a última implicação, que nós devemos colocar a nossa esperança no governante mais nobre, Jesus Cristo. Salomão afirmou que triste é a terra governada por homens incapazes, insensatos. E em nossa nação nós bem sabemos o que é isto. A cada sessão do Congresso, a cada eleição, a cada mandato, isso fica mais evidente para nós, pobres brasileiros. Entretanto, o sábio também afirmou que feliz, alegre, abençoada é a terra governada por homens nobres, homens capazes, homens sérios e responsáveis. E aqui deixa eu te falar uma perturbação que eu tenho como cristão, e devo confessar a você. Eu fico preocupado com alguns cristãos que se autodenominam progressistas. Esses cristãos colocam a sua esperança de redenção da humanidade não em Cristo, mas em uma ideologia política. E na agenda dos cristãos progressistas está o entendimento de quem salvará o mundo será a classe dos excluídos das minorias, os homossexuais, as mulheres, os negros. Cristãos progressistas tratam assuntos como união civil de pessoas do mesmo sexo, aborto, maioridade penal, como dogmas. Esses homens são inclusivistas e devotos do politicamente correto. Há coisas que não se podem pregar na igreja. Infelizmente, progressistas ou não, muitos cristãos estão colocando na ideologia política, ou até mesmo no Estado, as suas esperanças messiânicas. Nos últimos anos, a política tem substituído a religião como meio de salvação. Stanley Perkins escreveu que hoje a maioria das pessoas de nossa sociedade
entre as quais os cristãos buscam no Estado a maior parte daquilo que em uma sociedade cristã deve ser buscado em Deus, incluindo-se segurança, saúde, prosperidade, paz e etc. Essas coisas a Bíblia mostra como bênçãos de Deus para um povo obediente. Mas como nação, não mais as buscamos em Deus. Em vez disso, nós as buscamos no Estado Todo-Poderoso, entendendo que é o Estado que nos abençoa com tudo isso em sua generosidade. Entende-se que o Estado existe para providenciar para a sociedade todas as bênçãos que devemos buscar em Deus. A sociedade faz isso porque transformou o Estado em religião, em um ídolo. E é aí que está o problema. O teólogo católico Joseph Ratzinger afirmou que quando a política pretende ser redentora, promete demais. E quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. A verdade é que o Estado, a política, ideologia política, nunca conseguirão oferecer a justiça, a paz, a redenção nos moldes da visão de mundo cristã. Por isso, uma vida biblicamente orientada entende que feliz é a nação cujo rei é filho de nobres. Contudo, os nobres dessa terra são pecadores. E é por isso que eu entendo que este texto de Eclesiastes nos leva a dirigir o nosso pensamento para aquele que veio de cima do sol. Jesus Cristo é o filho mais nobre que já passou por esta terra debaixo do sol. Jesus Cristo é o governante perfeito que veio para redimir as estruturas sociais que estão cheias de goteiras por causa do pecado dos homens. Jesus Cristo é o governante perfeito que veio não festejar às custas dos bens dos seus súditos, mas veio para dar seus bens para os seus liderados. 2 Coríntios 8:9, nós lemos sobre isso, afirma que Jesus Cristo, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fôssemos ricos por sua pobreza. Jesus Cristo é aquele que chama os desfavorecidos para participarem de sua ceia, de seu banquete, renovando assim as suas forças para seguirem neste mundo corrupto e corrompido. Em Jesus Cristo, como afirma Pedro, nós temos uma viva esperança, ou seja, cremos que Jesus Cristo é a solução para o nosso Brasil, a solução hoje, a solução amanhã, a solução para sempre. Por isso o nosso clamor tem que ser: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volte os seus olhos para Deus, justo juiz. Esta é a nossa esperança. E nós iremos cantar isso através da letra da canção do João Alexandre, Pra Cima Brasil. E eu gostaria que você atentasse para aquilo que vai ser cantado nesse momento pelos nossos irmãos do Celebrar, em resposta àquilo que nós ouvimos nessa noite. Será o futuro do nosso país? Surge a pergunta, olhai na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez
Sei que o Lucão vai brigar comigo, mas vamos cantar o coro, todo mundo juntos? Essa música não é congregacional, mas essa parte da gente cantar. Vamos cantar como uma demonstração da nossa esperança, da esperança para essa nação. Que nós, como servos do Senhor, que nós possamos jamais nos esquecer disso. Os nossos olhos e coração estão voltados para Cristo. É Cristo que conserva essa nação. Vamos cantar todos juntos?